Ótimo. Bom, professor Birajara, nós já estamos, então, aqui gravando, nós já iniciamos, então, a nossa gravação. Professor, antes de tudo, eu gostaria que o senhor se apresentasse aqui para os nossos espectadores aqui do canal, né? Conexão com a África, de modo que eles possam conhecer um pouco do senhor e dos seus trabalhos, né? Tá. Eu sou biólogo, pesquisador no Centro de Sensoriamento Remoto e eu trabalho basicamente na área de biogeografia, biogeografia da conservação e atualmente tenho desenvolvido modelos de espalhamento de fogo para o cerrado também. Uhum. Professor, bom, então só para contextualizar aqui mais uma vez, né, eu convidei o senhor aqui para conversar conosco, né, a respeito dessa situação, dessa dramática situação que o Brasil, todas as regiões do Brasil estão enfrentando neste momento no quesito a área ambiental. Professor, antes de a gente se aprofundar um pouco no nosso tema de uma maneira mais detida, eu gostaria assim, de contextualizar aqui para o nosso espectador, né, a respeito dos nossos biomas, né? Você poderia dizer aqui para a gente quais são os nossos biomas e as características gerais deles? Sim, no Brasil, a gente tem dois biomas florestais, que são a Mata Atlântica e a Amazônia, né? Que apesar de superficialmente as pessoas acharem que é parecido, eles são completamente diferentes, tá? Sendo entre esses biomas, a gente tem o que a gente chama muitas vezes de uma diagonal um pouco mais seca, que vem com a Caatinga, mais a nordeste, o Cerrado no centro do Brasil, que é um bioma mais savânico, parecendo muito mais, lembrando um pouco mais até a savana africana, só que com suas peculiaridades, é claro. E o Pantanal, que é um bioma savânico também, porém com características, porque ele é uma grande planície alagada. Então ele tem muita água e vastas áreas alagadas. E ao sul do Brasil, a gente tem o Pampa, que seria um bioma de campos mais abertos. E basicamente, assim, cada bioma desse a gente tem um conjunto de espécies único, uma biodiversidade única de cada um deles, e mesmo dentro deles tem muita diferença. Por exemplo, no próprio Cerrado você vai ter desde áreas de mata, que são as matas de galeria, áreas do cerrado típico, que parece muito com uma savana, áreas campestres, né, que são aqueles vastos campos assim no cerrado, e áreas rochosas, por exemplo, como os campos rupestres. Uhum. Entendi. Agora, professor, entrando agora no nosso tema de uma maneira mais detida, né, que é a questão da degradação Uhum. ambiental, né? Existem várias formas de degradação ambiental, né? Neste momento aqui, a gente vai falar sobre o desmatamento, né? Que é, entre outras palavras, né, na verdade, o corte massivo aí de árvores e da vegetação, né? Professor, explica para a gente aqui por que o desmatamento ele é prejudicial e quais são as outras formas de degradação ambiental? Então, quando a gente fala de degradação ambiental, a gente tem que pensar, a gente pode pensar tanto na escala mais macro, né, pensar no todo, quanto pensar na unidade da degradação ambiental, que é a perda de espécies. Então, quando a gente olha para um local degradado, o que a gente está vendo, na verdade, é um local que perdeu muitas espécies que existiam nele. Por exemplo, quando você olha para um pasto, você perdeu talvez todas ou a maioria das espécies que existiam naquele local. Elas foram removidas e outras ficaram naquele local. O desmatamento ele é a principal forma de perda de espécies e a principal forma de perda, então, e degradação do ambiente. Por quê? Porque se você for pensar em qualquer espécie, seja de planta, de animal, de fungo, ou até mesmo de micro-organismo, elas vivem naquele ambiente numa interdependência. Por exemplo, vamos pensar num animal, sei lá, de grande porte, uma onça. Ela vai precisar estar num ambiente que tem uma cobertura vegetal,
muitas vezes de mata. Então, ela vai precisar daquele ambiente para quê? Para conseguir as presas que ela precisa para comer, para conseguir o próprio microclima que ela utiliza para sobreviver. Então, ela precisa daquele conjunto. À medida que você vai perdendo as espécies, principalmente quando você faz o desmatamento, então você perde todas as espécies vegetais daquele local, você acabou com aquele hábitat. Então, para a maioria das espécies, aquele ambiente se torna inóspito. Então, ela não vai mais viver naquele local. Então, por isso que o desmatamento é a principal forma de perda de biodiversidade e degradação ambiental, consequentemente. Existem outras formas? Existem, e muitas vezes elas andam uma do lado da outra, que é, quando você faz o desmatamento, rapidamente, e muitas vezes até intencionalmente, né, no caso de pasto e outras formas de uso, você vai introduzir espécies exóticas. E o que acontece? Quando você introduz essas espécies exóticas, você muitas vezes cria um impacto secundário e ainda maior para essas espécies que ainda resistiam naquele local, que ainda conseguiam sobreviver. Aí elas passam a não conseguir sobreviver. E, é lógico, aí tem outros impactos também, que são a exploração, que é caça, pesca, coleta predatória de qualquer tipo de espécie, pode ser de plantas também, né? Então, tudo isso leva à degradação ambiental. Professor, pegando num ponto, eu acho que é muito interessante nisso que o senhor falou, que é a questão dessas espécies exóticas. Recentemente, lá no sul do Brasil, nós tivemos, né, uma grande infestação de gafanhotos, né? Isso tá, quando o senhor fala essas espécies exóticas, atrelada à questão da devastação ambiental, essa questão dos gafanhotos é um exemplo disso? Eu vou te responder, mas você acabou me lembrando de uma coisa que eu vou voltar um pouquinho Ah, atrás. por Eu favor. esqueci de falar de um ponto muito importante, que é a mudança climática, que é mais um fator de grande impacto para a perda de biodiversidade e degradação de hábitat. Porque com a mudança climática, o que acontece é que alguns ambientes, mesmo que. É lógico que uma coisa vai agravando a outra, né? Mas mesmo um ambiente que não foi desmatado, ele pode começar a se degradar naturalmente porque as condições ambientais já não são mais favoráveis para aquelas espécies de plantas, de animais. Então, esse é um tipo de degradação que a gente começa a ver agora e ele deve se agravar ao longo do século, né? Agora, em relação à questão dos gafanhotos, me parece que essas são espécies nativas de gafanhotos, tá? E parece que aquele processo é um processo que ocorre naturalmente com gafanhotos. De ocasionalmente eles terem nuvens, terem booms populacionais e ter aquela grande quantidade. Eu não sei ao certo, e acho que na prática ninguém sabe, porque tem que ser feito um estudo detalhado para saber isso, se aquele evento dos gafanhotos esse ano está associado a algo feito pelo homem. Não sei. Mas pode ser também uma coisa natural. Tá? Então, aquele caso específico é um pouco mais complicado de falar, porque é uma espécie nativa e, sinceramente, eu não sei o que pode estar associado àquilo. Pode estar associado até a alguma mudança climática, ou até, não necessariamente a mudança climática, mas algum fator climático que aconteceu esse ano especificamente, ou pode estar associado talvez à degradação de hábitat e o bicho acaba se deslocando para poder consumir outro alimento, mas assim, é só especulação mesmo, porque não dá para saber sem fazer um estudo realmente para descobrir as causas. Para diagnosticar de fato, né? Agora, professor, é o Sim. seguinte, quando o senhor fala de todos esses motivos que podem levar à degradação ambiental, o que causa de fato a degradação? São vários outros motivos também, não é isso? Sim, na verdade é a sinergia de todos esses motivos. E o que você falou primeiro é o principal, que é o desmatamento, né, que é a própria destruição do hábitat das espécies. Então, esse é o principal. Mas você tem a sinergia de todos eles. Então, o que acontece na prática? Muitas vezes você pode ter
o desmatamento total, aí é uma degradação super rápida, né? Não tem nem o que... não tem outro caminho, porque você destruiu basicamente o hábitat das espécies, então isso vai ocorrer muito rápido. Agora, tem caminhos intermediários que muitas vezes são muito sutis. Por exemplo, você tem uma área que você ainda vê que ela tem árvores, ela parece uma floresta, mas se você for olhar para as espécies que estão ali, essas espécies estão se perdendo ao longo do tempo. E por que elas estão se perdendo? Pode ser pela introdução de alguma espécie exótica, pode ser porque a área total de mata ali está muito pequena, então para muitas espécies já não é suficiente para sobreviver naquele local os recursos, então ela começa a ir se degradando. E esse é um processo muito mais sutil e que ocorre ao longo de mais tempo. Não tanto tempo assim, mas ao longo de uma década, duas, algumas décadas. Então, é um processo de degradação que fica mascarado às vezes, porque a gente acha que aquele local está preservado, mas não está, ele está se degradando ao longo do tempo. E um exemplo disso, de causa disso também, que a gente vai ver com mais frequência, é as mudanças climáticas. Porque a gente vai ver a perda de espécies, vai ver a degradação ambiental de uma forma mais gradual nesse sentido. Porque matas que estão bonitas, que estão lá com todas as espécies, aos poucos vão ir perdendo as espécies, e ao longo lá de algum tempo, você vai ter uma degradação total daquele local. Um outro exemplo de degradação, que ela é rápida, mas também ela é gradativa, parece contraditório, mas não é o fogo. Porque o fogo passa, aparentemente destrói o hábitat, né? Mas no caso, por exemplo, do cerrado, o cerrado tem uma associação com o fogo, não com esse fogo intenso que está acontecendo. É com o fogo lá na época das chuvas, causado por raios, que logo depois vai chover, então não vai espalhar tanto assim fogo, né? Agora, esse fogo na época seca, o que ele acontece? Ele tem proporções muito grandes. Então, ele acaba que destrói a vegetação. No caso da vegetação do cerrado, ela consegue se regenerar, mas fogo com muita frequência, a vegetação não vai conseguindo se regenerar. Então, ao longo lá de uma década, duas, você vai perdendo espécies e você está tendo uma degradação ambiental pela recorrência do fogo. Isso quando a gente fala do cerrado. Quando a gente fala de biomas como a Amazônia ou o Pantanal, que são ambientes onde não é comum ter fogo, não é natural ter fogo, ele é sim causado pelo homem. O cerrado também, nessa época, é causado pelo homem, né? Mas o cerrado ainda tem essa associação da época chuvosa ter fogo. No caso da Amazônia e do Pantanal, o que acontece é muito diferente do que acontece no cerrado. Porque quando acontece o fogo lá, é muito mais complicado da vegetação se regenerar pós-fogo, principalmente dependendo da intensidade que esse fogo atingir. Por quê? Porque as plantas daquele local elas não têm nenhum tipo de adaptação ao fogo, então elas sofrem muito mais com isso. Então, muitas vezes, o fogo passa ali e você tem a degradação total daquele ambiente. No caso da Amazônia, o que acontece é até o contrário, né? Muitas vezes você faz primeiro o desmatamento da área, deixa as árvores maiores e corta o subbosque, e quando as plantas do subbosque já estão secas, é que eles colocam fogo, até porque não iria pegar fogo se não fosse assim, né? Porque a gente está falando de uma floresta equatorial. Então está muito associado ao desmatamento. Então tem muita essa sinergia de impactos, que é o desmatamento junto com o fogo, e que o fogo vai acabar matando espécies que o desmatamento elas talvez conseguissem se deslocar, mas do fogo algumas não conseguem. Então esse impacto é muito grande, né? Professor, agora, e só para fazer uma observação nessa sua fala, né, como aqui a gente está falando de Uhum. degradação ambiental, a gente não pode deixar de ressaltar, né, que muitas vezes a degradação ambiental ela está associada, pelo menos aqui no Brasil, à expansão das atividades econômicas, né? O Brasil é um país muito dependente ainda da produção de commodities. Eu estou falando aqui de soja, café, de carne, Sim. né, toda aquela boiada ali, né, aqueles espaços que precisam de espaços
muito grandes, e para isso muitas áreas de vegetação acabam sendo degradadas para comportar essas atividades. É o que nós estamos vendo, né, professor? Recentemente. Não, exatamente. Só que isso é muito interessante porque isso tem uma associação com outros problemas sociais e outros problemas diversos. Por quê? Tá, existe um problema do Brasil ter economia baseada em commodities, né? Isso aí é uma outra questão da qual eu não tenho gabarito para poder discutir, mas uma coisa que é muito clara essa necessidade, ou na verdade nem necessidade, muitas vezes essa ideia de que se precisa desmatar para conseguir plantar mais ou produzir mais carne e tudo isso, isso tem muito a ver, na verdade, com um despreparo e uma falta do uso da ciência para a própria produção. Por quê? É uma produção, muitas vezes, pouco embasada, né, cientificamente, porque se a gente utilizasse de fato do conhecimento que a gente tem, das ferramentas tecnológicas e ferramentas científicas que a gente tem, para de fato, a gente precisa produzir, não é? Isso não é um problema real da sociedade que precisa produzir tanto alimentos, quanto para exportação, quanto para gerar lucro, tudo bem. Mas existe, a gente nem passa a ter a ideia de tentar avaliar, do ponto de vista científico, quais são as opções. Peraí, será que eu preciso desmatar a Amazônia mesmo? Será que eu preciso desmatar mais o Cerrado? Ou será que até tem uma saída econômica que vai ser mais barata, mais produtiva e melhor ambientalmente? Então, assim, a gente não usa as ferramentas que existem hoje em dia e não usa todo esse conhecimento científico que foi acumulado ao longo de séculos para poder tomar decisões políticas, que é o que deveria ser feito, né? Já que decisões políticas passam por conflito de interesses e a gente entende que vai existir conflito mesmo. O produtor rural está visando uma coisa, o ambientalista está visando outra, muitas vezes, e o governo está visando uma outra, e assim por diante, né? E a camada mais pobre da sociedade está visando uma outra. Então, assim, você tem esse conflito de interesses. Só que, na verdade, a gente podia avaliar isso muito mais de uma forma criteriosa e científica para tomar decisões. A gente tem todos esses interesses. Como que a gente consegue conciliar todos eles? Existem ferramentas na ciência para fazer isso. Só que, basicamente, a gente tem o quê? No Brasil, e vamos falar numa boa parte do mundo também, esse cenário de ignorar a ciência. A ciência ela é ignorada sistematicamente, as pessoas, os governos não tomam decisões baseadas em ciência. As decisões, no geral, são baseadas em achismos, né? Então, é a receita para dar errado. E um problema que a gente vê nisso é que a gente vive numa sociedade tecnológica, as pessoas usam tecnologia, só que não usam para o que deveriam usar, que é para tomar decisão, e para tomar decisões que... vamos tentar minimizar os conflitos, então, vamos tentar minimizar os pontos de vista divergentes, achando solução para eles. Vamos agradar um e o outro, só que de forma consciente. Isso tudo que eu estou falando também, assim, é sem pensar no ponto principal, que não vamos nem falar do mérito da discussão de preservação ambiental, porque você discutir que é melhor desmatar a Amazônia para produzir gado ou produzir soja, isso é um contrassenso total, né? Isso, se for olhar do ponto de vista científico e do próprio ponto de vista econômico, é um contrassenso. Só que, tirando até fora essa discussão, fingindo que ela não existe, ainda assim a gente podia ter solução, desde que os governos pensassem de forma um pouco mais científica e menos de forma pseudocientífica. Professor, isso é muito interessante o que o senhor falou, né? Assim, essa tomada de decisão por parte dos desmatadores, né? Com base em achismos e não com base na ciência, né? Só para contextualizar, né? Aqui no Brasil a gente é um
um país gigantesco, enorme, né? E que muitas vezes o próprio governo não tem controle ali sobre muitas partes do território, né? E, professor, eu já vi imagens, assim, eu não tenho muitas propriedades para falar sobre isso, mas eu acho que é uma coisa que pode assombrar qualquer ser humano, professor, que é uma técnica de desmatamento para a expansão do agronegócio e outras atividades, que, professor, a gente, até eu que não tenho nem nenhuma formação em biologia, professor, eu vejo que aquilo é uma coisa totalmente despreparada, que é o chamado correntão. É, Isso, é que, correntão. na verdade, professor, eles pegam uma corrente mesmo de aço ligada a 2 caminhões e eles vão puxando toda aquela área que está ali. Exatamente. Coisa horrorosa, professor, horrorosa. Não tem. Não, assim, eu sinceramente acho que nenhum cientista, nenhum biólogo dá base para aquilo, né? De jeito nenhum. E o pior é que isso não é só porque pode falar, é ambientalista, biólogo, é o que for, mas não é. Aquilo não tem base nem do ponto de vista econômico, aquilo não tem sentido, sabe? E aquilo é um contrassenso total. Não tem outra palavra para falar desse tipo de prática. Só que no Brasil, e aí eu não sei o quanto isso é comum em outros lugares, mas sei que aqui isso parece imperar, é que você tem uma cadeia desde lá do cara que está querendo desmatar a área até o político e os mais diversos políticos que a gente pode pensar, sem, na prática, sem um pingo de noção e sem um pingo de pensamento científico, sem. Eles têm, na verdade, um dogma que eles acreditam que isso vai funcionar pelo tempo que eles acham que vai, só que eles não têm a noção do real impacto daquilo e nem a noção econômica daquilo. Professor, o seu áudio ficou mudo. O seu microfone, na verdade. Ah, pronto, agora sim, eu volto a te ouvir. Não, agora ficou de novo. Mas ele está desativando. Ah, tá. Ele tá. Deixa eu ver aqui, pode ser. Agora você está me escutando? Eu escuto perfeitamente. Tá, então deve ter dado algum erro aqui, Mas agora voltou. deu para entender o seu raciocínio. Foi bem no finalzinho, né? Agora, professor, é muito interessante a gente observar, né? Um Brasil que tem vários centros científicos, né? E ainda atitudes como essa a gente vê até hoje, né, professor? E o problema é que você falou dos centros científicos, mas a gente tem sistematicamente um abandono da ciência, né? E, assim, isso tudo, essa degradação ambiental, com o abandono da ciência, com tomada de decisão não embasada em ciência, isso é uma receita para dar tudo muito errado. Né? Só que a gente segue esse caminho e segue a passos largos, esse é o problema. Cada vez mais largos. Cada vez mais largos, né? Eu tenho aqui um dado, professor, que eu gostaria de citar, eu já citei ele no início aqui desse nosso programa, mas vale a pena citá-lo, que é um dado que foi extraído de um estudo feito em colaboração aqui pela Universidade Federal de Minas, e que mostra o seguinte, né, que 20% da soja exportada pelo Brasil para a União Europeia foi cultivada em áreas ilegalmente desmatadas. Né? Então, a gente vê aí que esse nosso discurso aqui não é blá, blá, blá. Né? Realmente algo muito sério que está ocorrendo neste momento, né, professor? Sim, e esse problema aí, esse estudo, inclusive, ele agrava esse cenário por mostrar também que esse problema ele é causado por poucos, né? Então, você tem poucos causando um problema muito grande. E é muito estranho a sociedade admitir que esses poucos causem tantos problemas
E pior, que esses poucos também manchem a própria imagem do agronegócio brasileiro. Porque é um contrassenso total você imaginar também que no século XXI a gente vai conseguir sustentar da forma que eles estão imaginando que vão sustentar o agronegócio por muito tempo. Porque o que vai acontecer é simplesmente uma questão de mercado. As pessoas não vão comprar produtos brasileiros mais. Então não adianta nada produzir, né? Exatamente. Professor, a respeito desse tópico, a gente vai falar daqui a pouco, mas antes, professor, uma pergunta que eu mesmo me fiz agora, né, que é o seguinte, o senhor há pouco tempo estava falando aqui para a gente sobre essa perda de espécies quando há a degradação, né? A gente sabe que a natureza é algo muito interligado, né? Então, assim, quando Sim. essas espécies elas são ameaçadas de extinção ou são realmente extintas, quais são as consequências aqui para nós, humanos, para a humanidade de maneira geral? Então, tem dois pontos centrais nisso. Uma consequência e talvez essa seja mais assustadora, é que muitas vezes a gente não faz ideia de quais são as consequências. É mais ou menos como você está mexendo numa coisa complexa que você ainda não entende completamente e você está deturpando ela. Então, você não sabe o tamanho da consequência. Ela pode ser muito maior do que a gente pensa. Quais exemplos a gente tem? A gente tem exemplos históricos para ter uma ideia dos impactos e do que isso causa para a humanidade. Algumas espécies, quando são perdidas, você tem uma degradação acelerada de todo aquele ambiente. Tá, e que isso vai causar para o homem, né? Qual que é o impacto para o ser humano? O impacto é que ambientes naturais, ambientes ricos em espécies, os ambientes como eles estão na natureza, eles fornecem uma série de produtos, vamos dizer assim, para o homem. E muitas vezes esses produtos, eles são produtos que a gente não está acostumado a pensar neles no dia a dia. Mas, por exemplo, uma coisa que a gente, se faltar um dia, dois, você vai sentir muita falta na sua casa é água, né? Há poucos anos atrás, a gente teve aquele problema lá em São Paulo e as pessoas ficaram com muito problema por ficar alguns meses com falta de água intermitente. E isso aí, qual que é o exemplo disso? A água que abastece, por exemplo, São Paulo, está muito associada aos poucos remanescentes de Mata Atlântica que ainda existem naquela região e há remanescentes de cerrado também, que abastecem os rios. Então, se a gente vai perdendo espécies, essas espécies podem ser chaves para esse ambiente. E se você tem, então, uma cascata que vai ocorrer a degradação desses ambientes, um único, falando apenas de um produto desses, por exemplo, a qualidade de água. A gente pode começar a perder não só qualidade, como quantidade, né? Água potável. Isso já é um impacto gigantesco. Mas tem outros impactos. A presença de ambientes naturais remanescentes de vegetação faz, por exemplo, o controle do clima. A gente tem a Amazônia, que é, na verdade, um bolsão de vegetação gigantesco que ninguém precisa acreditar em nada, basta olhar a imagem de satélite que você vai ver o tanto de evaporação que essas plantas causam todos os dias. Você olha para uma imagem de satélite e você vê aquelas nuvens se formando do nada, são, na verdade, a água evaporando dessas plantas. E qual que é a relevância disso? Aquela água que está evaporando lá na Amazônia, ela vai fluir e cair aqui no Sudeste. Então vai faltar água aqui se lá tiver desmatado. Então flui pelo ar, né, na forma de nuvens. Então isso só para pontuar o exemplo da água. Mas a gente tem uma série de outros serviços da água e do clima, né? A gente tem uma série de outros serviços, outros produtos que os ambientes naturais fornecem, que a gente não pensa no dia a dia, mas que eles são a base para a nossa sobrevivência. Então, a gente chama isso, né, de serviços ecossistêmicos. Tudo isso são produtos que a gente vai perder
e que vão afetar diretamente a qualidade de vida. Se a gente for pensar num cenário muito ruim, né, um cenário de perda quase total dos remanescentes vegetais, ou uma perda muito grande deles, a qualidade de vida ao longo do século XXI vai só piorar. As pessoas no ambiente urbano vão ter uma qualidade de vida cada vez pior, com menos água, o custo da água vai aumentar, o clima vai ficar mais desagradável, e isso aliado às mudanças climáticas piorando ainda mais. Então, o que acontece? Você vai ter que gastar mais dinheiro para se manter com uma qualidade de vida mínima, podendo beber água e tendo talvez um ar-condicionado para você conseguir suportar a temperatura dentro de casa, ou dependendo da região que você tiver, precisando de um aquecedor, porque a mudança climática também pode causar resfriamento em alguns locais. Então, ou seja, você vai ter que investir dinheiro para manter mais ou menos a sua qualidade de vida. E as pessoas não pensam nisso, né? Professor, muito interessante isso. E também, assim, me veio outro exemplo aqui para até exemplificar e deixar mais ilustrativo isso que o senhor nos disse agora, que é a questão, professor. Por exemplo, né, quando há uma degradação, uma determinada área, né, suponhamos ali que existiam certos micro-organismos em uma determinada área que ajudava a dar suporte, sustentação para aquela vegetação, né? Quando eles acabam sendo retirados dali ou mortos, vai afetar aquela vegetação. E a gente sabe, né, que a vegetação, principalmente para as nascentes, são muito importantes. As nascentes de água, né, são muito importantes. E quando você tira a vegetação, deixa aquela vegetação pelada, né, aquela nascente acaba se esgotando, né? Vou dizer assim, né? Então, assim, uma coisa está Sim, totalmente interligada na natureza, né? sim, e isso que você falou é muito importante, porque de fato, com a perda é, tanto das plantas quanto dos micro-organismos, você perde totalmente a viabilidade do local em termos de vegetação, e a consequência mais rápida que você pode ver com pessoas do interior, que isso eles têm experiência muito grande para poder falar, é que várias pessoas ao longo da vida estão vendo nascentes secando. Né? Por quê? Cortou tudo, seca e some. Basicamente é isso por causa do rebaixamento do próprio lençol freático. Mas um ponto que você falou de micro-organismos que eu acabei lembrando, que é um produto ecossistêmico, né, um serviço prestado, que a gente está tendo, eu diria que, um, uma pequena visão do que pode acontecer agora ambientes naturais, como floresta amazônica, qualquer outro ambiente, cerrado, e eu falo da floresta amazônica porque ela ainda tem áreas bastante pouco exploradas e pouco estudadas, né? Mas você pega também florestas na África, florestas na Ásia. O que acontece nesses locais e o que a gente já sabe desses locais? Eles têm um monte de doença, tá? Eles têm um monte de doença e muitas que podem atingir o homem. A gente teve um pequeno exemplo disso alguns anos atrás com o Zika vírus. Zika vírus já era, se eu não me engano, ele já estava descrito lá desde a década de 50, tá? Com estudos locais lá na África, justamente na floresta lá de Zika. Eu não me lembro se é a floresta ou é o rio que chama Zika, mas tinha estudo nesses locais que identificaram esse vírus. E tudo bem, o vírus está lá, é mais um dos muitos vírus que está lá preso dentro da mata, circulando em animais nativos e que podem atingir o homem. Só que a gente nem fazia ideia do que ele podia causar. O que acontece? Quando esse vírus, quando a mata é degradada e tudo, esse vírus começa a entrar em contato com o homem e mais, com vetores humanos, vetores que andam junto com o homem, né, sinantrópicos, como os mosquitos. O que acontece? Essa coisa chegou aqui no Brasil. Aí aqui no Brasil você teve um surto, porque aqui tem muito mosquito da dengue, né, que é o transmissor. E aí a gente começa a descobrir que, olha, essa doença não só ela é transmissível para o homem, como ela tem
consequências graves, né? Microcefalia nas crianças e problemas neurológicos em adultos. Tá? Simplesmente o quê? À medida que você desmatar, você vai começar a entrar em contato com mais doenças. Então é meio que uma roleta russa. A gente vai tentar, a gente vai esperar para ver. A mesma coisa agora com o coronavírus. A gente está vivendo uma pandemia, apesar de muita gente estar ignorando isso, né? A gente está vivendo uma pandemia global, mas essa pandemia ela começa lá na China e a gente tem alguns indícios, é lógico que ainda não é totalmente certo, mas que isso pode estar associado, inclusive, com caça predatória de animais. E justamente com animais silvestres. Então, o que? É o contato do homem cada vez maior com espécies silvestres, a caça dessas espécies entra em contato com a doença. A doença virou uma pandemia agora mundial. Agora a gente não sabe quais vão ser as próximas pandemias. E elas virão. Né? E à medida que a gente desmatar mais, vai ter mais pandemia. E a gente não faz ideia do impacto delas. Agora, a gente já teve um pequeno vislumbre do impacto econômico de uma pandemia. E de uma pandemia, de uma doença que, sim, mata muito, mas tem muita doença que mata muito mais. Então, a gente quer continuar nessa de ter que parar o comércio, como todo mundo fica tão preocupado com isso, com razão, é claro. A gente quer que isso se repita mais vezes. Então, será que não é a hora também de entrar num balanço e começar a pensar se essa degradação ambiental não vai ter um custo, e dá para quantificar isso, muito, muito mais alto? Então, tá, a gente está reclamando da pandemia agora, mas talvez começar a desmatar a Amazônia a gente pode ver outras coisas, né? Então, a gente vai pagar para ver? Esse é o ponto. E pagar literalmente, né? Com vidas e com Literalmente. dinheiro. Literalmente, professor. Professor, vamos discutir um pouco aqui agora. A gente já está se encaminhando para o final, mas vamos discutir aqui um pouco um assunto também muito importante, que são as unidades de conservação, professor. Bom, só para contextualizar, para quem não sabe, as unidades de conservação são áreas em que o governo delimitam como, seja de interesse social, de interesse da própria natureza, né, da própria organização ali da natureza, são áreas delimitadas em que ali você não pode, a princípio, não poderia ter nenhum tipo de devastação, desmatamento, absolutamente nada. São áreas conservadas legalmente, juridicamente falando, né? Gostaria só de citar alguns dados aqui muito interessantes, né? São dados que foram colhidos da ONG SOS Mata Atlântica, que inclusive produz dados muito bons, sobre as unidades de conservação. Aqui no Brasil, elas ocupam cerca de 17% do território brasileiro, né? São 2.444 unidades espalhadas aí por todo o território nacional. E isso é um dado que me chamou muita atenção, a maior parte da energia elétrica consumida no Brasil, aqui a nossa energia elétrica, né? Ela é produzida graças às quedas d'água, né? Por meio de hidrelétricas, né? Então, a maior parte da energia elétrica consumida aqui no Brasil vem de rios, né, que passam pelas unidades de conservação, né? Segundo a SOS Mata Atlântica, é cerca de 35%. Aliás, desculpa, agora outro dado. 35% da água que abastece todos esses rios dessas hidrelétricas, né, passam aí por unidades de conservação. Ou seja, essas áreas representam uma grande importância, né, para a nossa vida, né? A gente está falando de energia elétrica, que é um bem essencial atualmente, né? Professor, qual que é a importância de nós mantermos as unidades de conservação como unidades de conservação? Eu te pergunto isso porque recentemente eu até escrevi um artigo sobre isso, que tem uma empresa que fez um lobby fortíssimo sobre o parlamento estadual, a Assembleia Legislativa, para reduzir a área da Serra da Moeda. Então, assim, isso é um exemplo, mas existem projetos lá no Congresso Nacional para, por exemplo, acabar, né, com o aquífero Guarani, por exemplo, né? Então, enfim, qual é a importância, professor, então, de nós mantermos as unidades de conservação
conservadas, né, enquanto unidades de conservação. Então, acho que tudo que a gente falou até agora são motivos, acho, mais do que suficientes, né, para a gente pensar na importância das unidades de conservação, porque elas vão preservar justamente esses serviços ecossistêmicos que a gente falou, tanto da manutenção da água, quanto do clima, quanto de prevenir essas doenças que estão lá guardadinhas, que eu acho que a gente não quer ter contato com elas. Mas além disso tudo, a gente tem outro ponto. E um serviço que eu não cheguei a falar, mas que tem eu diria que ele já gera um lucro muito grande, mas poderia ainda ser maior no Brasil, que é a visitação dessas unidades. Elas são um ponto turístico, né? A gente presenciar esses locais, poder ver essas paisagens, isso tem um valor econômico, que é o valor turístico, mas também tem um valor muito importante para a própria percepção das pessoas do meio ambiente e tudo. Mas além disso tudo, né, que é papel das unidades de conservação, no Brasil, apesar de várias das unidades de conservação não terem funcionários suficientes, não ter fiscalização suficiente, ter uma série de problemas políticos relacionados a isso, né, de realmente sucateamento das unidades de conservação. Apesar disso tudo, quando você olha para a rede de unidades de conservação do Brasil, você ainda observa que dentro delas a degradação ambiental é menor do que fora. Então, apesar de muitas delas serem o que o pessoal chama, né, de unidade de conservação no papel, ela ainda consegue parar bastante da degradação ambiental. Então, ela tem um papel importante na sociedade, mesmo sendo uma unidade de conservação dessas só no papel, sem ter uma infraestrutura, né? E pensando nisso tudo que a gente discutiu até agora, eu acho que você falou que tem 17%, né, do território brasileiro representado por unidades de conservação. Isso é muito importante, mas como em um estudo que a gente mostrou há alguns anos, que a gente fez sobre o papel das unidades de conservação na proteção da biodiversidade e, consequentemente, né, desses serviços ecossistêmicos, na verdade, a gente precisava de mais unidades de conservação. A gente tem essa porcentagem de unidades de conservação, isso é bom, isso já protege, garante um pouco de proteção para a biodiversidade e para esses serviços ecossistêmicos, mas, na verdade, as evidências que a gente tem apontam que a gente precisava de ainda mais unidades de conservação para conseguir manter minimamente tanto esse retrato da nossa biodiversidade, quanto para manter serviços ecossistêmicos e vários desses serviços que a gente discutiu até agora que as áreas naturais podem fornecer. Professor, para a gente encerrar, eu gostaria que o senhor fizesse um comentário, né, a respeito disso que eu vou trazer agora, que é essa relação, né, da relação preservação ambiental de um lado com a economia do outro lado, né? Por quê, professor? O que que acontece? Nos últimos tempos, o Brasil assinou vários tratados internacionais, né? E esses tratados internacionais estão atrelados à preservação ambiental. São tratados internacionais econômicos, de trocas comerciais, enfim, né? E os países, por exemplo, da União Europeia estão nos cobrando bastante, professor, que para eles comprarem os nossos produtos, a gente tem que fazer o para casa básico, que é a preservação ambiental, algo que nós não estamos fazendo, né? E isso, com certeza, vai ter consequências, porque nós já estamos começando a ver o início delas. Por exemplo, há cerca de 2 meses, nós verificamos aí uma série de investidores internacionais já retirando dinheiro aqui do Brasil, em razão do grande número de devastações, né? Nós temos também, se eu não me engano, professor, agora os franceses que estão refutando um acordo feito pelo Mercosul, que é o bloco econômico integrado pelo Brasil. Os franceses não estão querendo assinar porque
justamente porque o Brasil não está preservando as suas áreas. Então, ou seja, isso pode ter consequências muito danosas, a não preservação, né, pode ter consequências muito danosas aí para a economia. Eu gostaria, né, que para a gente encerrar, se o senhor fizesse um comentário a respeito dessa relação, né, de um lado, preservação ambiental e de outro, economia, né? Ambas podem andar juntas, professor? Então, eu acho que a gente já tem evidência suficiente ao longo desses últimos anos para saber que essa é uma falsa dicotomia, né? Porque você achar que essas coisas andam separadas, desenvolvimento econômico e preservação ambiental, primeiro, olhando só pelo aspecto econômico puro, você não vai fazer negócio no século XXI se você não preservar meio ambiente. Então, isso eu acho que já era um argumento, é um argumento que, mesmo que do ponto de vista da pessoa, do político ou do empresário, ele não dê a mínima importância para a questão ambiental, ou, na verdade, pensando um pouco nisso tudo, ele ignore todas as evidências de que isso é um contrassenso, de que isso vai custar caro em algum momento, mesmo assim ele vai levar prejuízo. Porque tem essa questão, como você mesmo falou, dos embargos econômicos e dos investidores. Ninguém vai investir num país que degrada o meio ambiente no século XXI, e isso tem uma tendência a crescer. Então a questão toda quanto mais a gente tomar esse tipo de atitude, de colocar isso como coisas separadas, pior vai ficar a economia. Eu acho que isso nesse sentido de venda internacional, não tem como ser diferente. Do outro lado, se a gente for pensar em tudo isso que a gente falou desses serviços ecossistêmicos e até desses riscos, por exemplo, de pandemias que param a economia, como a gente viu agora, e geram um grande problema econômico, é você lutar contra todas as evidências, né? Você achar que a economia vai conseguir crescer sem você considerar a questão ambiental. Não. A economia vai levar grandes impactos enquanto a gente achar que essas coisas estão separadas. E, além disso, uma coisa que a gente pode pensar em relação a isso é que essa ideia, né, das duas coisas como opostos, eu acho que ela tem muito a ver com vários problemas que a gente tem na sociedade nesse início do século XXI, que é pavoroso imaginar que isso existe, que é das pessoas negando ciência. Então você tem dados para mostrar as coisas, você tem um monte de evidência para mostrar as coisas, mas as pessoas, assim como estão acreditando que a Terra é plana, coisa que a gente já sabe há mais de 2.000 anos que não é, já tem evidência, a primeira evidência tem muito mais de 2.000 anos, de que a Terra não é plana. Tem gente hoje em dia achando que é. Tem gente hoje em dia achando que a economia vai se sustentar sem a preservação ambiental. Então, assim, ao mesmo tempo que era para ser surpreendente, assim como ver um terraplanista, é um pouco esperado numa sociedade que está abandonando a ciência e que está tomando decisões por achismo, né? Então, eu acho assim, tem um lado que é esperado das pessoas acharem que existe essa dicotomia entre as duas coisas, e tem um lado absurdo, que é o terraplanismo econômico atual. Professor Birajara, eu agradeço mais uma vez muito a sua participação aqui no Conexão Obrigado. com a África, ter se disponibilizado aqui um pouco do seu tempo muito corrido, né, professor? A gente sabe que nos últimos tempos o senhor ficou muito empenhado aí no combate, né, a toda a devastação que está ocorrendo, né, e ainda ocorre, né, professor? Mas, enfim, muitíssimo obrigado mais uma vez, viu, professor? Nossa, eu que agradeço. E você me manda depois o link? Com todo prazer, professor. Vou mandar sim, tá? Tá, joia. Professor, Tá então, bom. Obrigado, viu? muito obrigado mais uma vez. Bom trabalho para o Até senhor. Tchau, mais. tchau.